o Loom também é legal. Vou testar o Loom aqui. O Loom eu já usei. Verdade, bem lembrado. Bom, aparentemente acho que tá gravando, eu só não sei como é que esse troço funciona. Ah, aparece aqui o montão. Porque esse que eu usei, esse acho que é Active Record, ele some da tela, sabe? Não aparece nada. Aí você tem que dar um comando para ele desligar, Uhum. né? E como o meu teclado não tinha, e precisava da tecla Del sozinha, sabe? E no Uhum. meu teclado, a minha tecla Del ela é compartilhada. Ah, quem disse que funcionava o comando? Eu apanhei um pouco até conseguir fazer o negócio parar. Não tem previsão de renovar esse contrato com a Google, não? Na Rufla. Então, da UFLA era gratuito, né? Agora o que Ah, eles estão tá. tentando fazer é ver se a RNP, que é a Rede Nacional de não sei o que, qual que é o outro termo, mas é a rede federal, né? Deles fazerem a assinatura, né? Vamos ver que eles vão fazer. Se vão conseguir ou não. Parece que já tá bem encaminhado, né? Mas esse troço aí, o Google é muito esperto, né? Se for analisar. Te Ele dá per... o produto pra você sentir o gostinho dele, depois É, devolve. então, mas aí não tinha ficado claro quando ia parar o serviço, né? Eles colocam É nas cláusulas lá verdade. que eles param assim em momento que eles quiserem e aí eles só avisam com antecedência, né? Quer dizer, eles criam dependência depois desligam. Eu sei que parece que tinha pessoal querendo acionar a justiça, sabe? Porque Uhum. de alguma forma ele estava barrando que você não conseguia fazer nada se você não pagasse, sabe? Eu não sei o que vai acontecer, não. Mas você imaginou todo mundo gravando isso? Quanto que não fica complicado para eles armazenar essas informações? É verdade, Haja, muitos dados, né? haja lugar para armazenar isso, haja nuvem, né? É, Para a gente a nuvem é algo virtual, né? Para eles é algo físico. Fora que você tem que trabalhar com muita redundância, né? Eu imagino o tamanho desse troço. Pessoal, você sabe se o Ives vai entrar? Ele foi o único de vocês que confirmou. Ele falou que tinha dormido muito mal essa noite, que às vezes ele costuma ter problema de insônia. Aí ele falou que ia chegar um pouco mais tarde, mas mais tarde deve aparecer aí. Ah, então acho que a gente ficar aguardando ele aqui não vai adiantar muito, não. A gente pode começar, é. Então podemos começar, né? se dermos. Bom, eu fiquei sabendo, né, eu e a Angélica, a partir do anúncio do Alexandre, né, que vocês, que surgiu a possibilidade de vocês subdividirem o grupo, é isso mesmo, pessoal? Vocês queriam fazer os dois projetos, né? Isso, a gente dividiu. Porque a gente tinha ficado num dilema, assim, ficou dois membros muito interessados no projeto do eletrocardiograma e os outros dois muito interessados no projeto da rede de irrigação. Aí, tipo, a gente chegou para aula, tipo assim, os professores então desempatam, né? Tipo, dão um voto de Minerva aí. Só que aí os professores deram ideia mesmo da gente, então dividir mesmo. Tá, Fazer separado. deixa eu só me atualizar, então. Essa ideia do eletrocardiograma, ela é nova, né? A da parte de irrigação já foi o do Ives semestre passado, né? Isso, exatamente. Como é que vocês pretendem fazer isso? É utilizando o sensor Hall? Do eletrocardiograma? É. Não, pelo que a gente conversou foi com o professor Sanches sobre isso. Aí ele deu pra gente um artigo lá com as instruções de como monta. Aí é basicamente você posicionar 3 eletrodos no corpo da pessoa, né? E com, tipo, eu não cheguei a pesquisar a fundo, mas aí dentro do circuito tem um amplificador de sinal que ele consegue identificar o sinal, os pulsos elétricos que o nosso próprio corpo gera e consegue converter ele para pulsação, tipo, interpretar em pulsos cardíacos, né? Sim, mas esse é baseado em que plataforma isso aí? É Arduino? O que é? Raspberry?
Arduino. Arduino. Eu não sei se... E o sensor é eletrodos, não é um sensor Hall, por exemplo. A gente ainda não pesquisou muito a fundo, não. Ontem, por exemplo, eu e o João, a gente fez, tipo... Não, porque eu tô perguntando porque eu tive uma aluna de mestrado que entrou em contato comigo, uma aluna da professora Joel e do professor Sandro, lá da Engenharia Mecânica, que a tese de mestrado, que a dissertação de mestrado dela é montar um equipamento para fazer eletrocardiograma, né, usando o sensor Hall e o Arduino, né? E eles estavam com problema para entender o funcionamento do sensor Hall e tudo mais. Aí eu queria saber se era alguma coisa, porque se fosse nesse mesmo sentido, né, seria uma boa ideia, talvez, para vocês aí estarem trabalhando, talvez entrando em contato com essa própria aluna, entendeu? O João, ele mandou no PDF aí o artigo, né, o datasheet. O Jefferson, por enquanto, assim, a gente não sabe muito não, sabe, a respeito de como a gente vai montar o elétrico. Foi mais uma ideia que surgiu conversando com o professor Sanches, aí ele mostrou pra gente esse datasheet, que eu mandei no link aí da conversa do Meet. E nesse link é o datasheet de um amplificador, se não me engano, do AD620. Mas esse é só um amplificador, no caso. Isso, é o datasheet só do amplificador. Sim. Só que lá na página, deixa eu ver, acho que 12. A página 12. Ele traz pra gente um esquema, resumido até, de como que a gente poderia montar Aí tem um medidor de pressão e um eletrocardiograma. O eletrocardiograma, se não me engano, utiliza 2 amplificadores, mais alguns resistores, né, mais alguns dispositivos. Capacitor. E aí a gente consegue obter essas informações. A gente está se baseando, por enquanto, nesse esquema, nesse datasheet. E aí a gente vai, no caso, dar uma pesquisada boa a partir dessas 2 disciplinas para tentar montar de acordo com os nossos conhecimentos aí. Entendi. O Rafael Sanches, por exemplo, ele diz que a gente tem a capacidade de fazer. Então a gente está confiando um pouco também no discernimento dele, sabe? Da gente montar de acordo com olhando o sistema aqui, parece muito tranquilo. Sim. O amplificador tem 3 amplificadores, acho que é aqui, filtros e resistências e... Deve precisar de usar um microcontrolador ali para poder converter, né, o sinal para digital. Aí... E também interpretar, né, o sinal. Mas aqui não menciona qual tipo de microcontrolador que tem que usar, não. Às vezes nem precisa de um microcontrolador de Arduino, por exemplo. Às vezes algo mais simples, mas... Pra falar a verdade, hoje em dia eu não sei falar direitinho como que a gente montaria, não. Seria através de bastante pesquisa também. Precisaria entrar bastante, trabalhar bastante nisso aí, hein? Vocês chegaram a fazer algum cronograma, assim, de divisão de tarefas, alguma coisa do tipo? Então, Angélica, para focar nos 2? Eu e o Matheus, como a gente subdividiu, né? Inclusive, a gente conversou com os professores na semana passada e a gente não definiu 100% ainda, porque, se não me engano, a gente estava esperando também o posicionamento de vocês dois. A gente não sabe, por exemplo, se mantém um grupo só e o mesmo grupo tenta desempenhar os 2 trabalhos e a gente faz só uma subdivisão interna, digamos assim, ou se a gente divide o grupo mesmo, como que eu falo, integralmente, né? Vai ficar o grupo 1, Matheus e João, e o grupo 2, Pedro e Ives. E aí, assim, essa semana eu me reuni com o Matheus para a gente conversar a respeito do eletrocardiograma, e a gente fez aquele Project Model Canvas do nosso projeto, a gente definiu algumas coisinhas, né? Posso compartilhar a matéria depois e mostrar para vocês por enquanto. E aí a gente tentou se dividir assim por enquanto. Eu e o Matheus vai desenvolver um e o Pedro vai desenvolver o outro. Só que aí tem essa questão também, se a gente não sabe se a gente está no mesmo grupo, se tem um grupo diferente, se as notas, por exemplo, vão ser atribuídas ao mesmo grupo, e por aí vai. Pelo que eu entendi né, da aula passada, que o Leonilson conversou com a gente, seria um grupo só mesmo e subdividido. Porque, assim, aí realmente vocês teriam as tarefas, né? Por exemplo, o João e o Matheus ficam com o eletrocardiograma e o Pedro e o Ives com o outro projeto, né? Da agronomia, do sensor. E aí, vocês, cada dupla vai desempenhar as suas funções, mas vocês vão ter encontros, digamos, dos 4 para uma dupla auxiliar a outra, né? Ficar por dentro o que uma está fazendo.
é como se fosse uma empresa júnior mesmo que recebeu 2 demandas, né? Então, vocês têm que subdividir, mas a empresa por si é responsável por tudo, né? Eu acho que seria essa a ideia, não? Que a gente desenvolveu na última reunião. A gente achou bem interessante essa ideia, inclusive. E aí a gente estava esperando também um pouco do posicionamento de vocês. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa fazer desse jeito. O que você acha, Jefferson? Eu acho que é legal, sim. Não sei se vocês lembram quando a gente estava falando de empreendedorismo, né, na disciplina passada, tudo bem, já faz mais de um semestre para vocês. Vocês lembram que eu apresentei uma coisa chamada matriz de responsabilidades? Onde vocês listam as tarefas que têm que ser feitas, né, no projeto. Não precisa ser uma matriz de responsabilidade sim, de todo o projeto, né, mas, por exemplo, de algumas etapas. E lá lista quem que é a pessoa responsável por executar, quem é responsável por verificar, quem é responsável por ficar sabendo que a coisa foi feita ou não, né? Quem é responsável por falar que aquela determinada atividade foi concluída. Vocês lembram disso? Um pouco vagamente, eu confesso. Tá, esse é um negócio que para esse caso vai ser bem legal, né? Porque vocês são vamos pensar assim, vocês são uma equipe com 2 grupos de trabalho dentro dessa equipe, né? Tem o grupo A e o grupo B. O grupo A é responsável pela parte da irrigação e o grupo B pelo eletrocardiograma, né? São responsáveis, mas o grupo como um todo, né, é quem está desenvolvendo esses 2 projetos, né? São 2 subprojetos, né? Então a ideia é que esses grupos conversem, né? Mas o desenvolvimento de cada um desses subprojetos é responsabilidade de cada subgrupo. Mas todo mundo precisa estar ali meio que sabendo o que o outro está fazendo. Entendeu? Inclusive o Ives participou também da reunião minha do João. Ele deu sugestões e tal. Não, é bem legal que vocês conversem, né? Não digo que todas as reuniões tem que estar todo mundo, tá? Porque aí também já não talvez fica muito vago, né? Vocês têm que ter reuniões para realmente trabalhar, decidir as coisas. Tem reuniões que é para vocês comunicarem as coisas e trocar ideias, entendeu? Então vocês precisam se organizar nisso, né? E a ideia é igual a Angélica explicou, né? É um grupo só, então a nota de vocês têm a parte que é individual, evidente, né? Toda avaliação tem isso, mas vocês têm a parte que é de grupo, né? Então por isso que esse grupo, o grupo total precisa estar em sintonia, né? Vocês precisam pelo menos saber o que os outros estão fazendo, entender e poder dialogar ali a respeito, entendeu? E vocês podem ter certeza que se chegar na uma hora de apresentação de alguma coisa assim, eu vou perguntar para o outro grupo o que ele entendeu ou alguma outra coisa assim que o grupo deveria saber como um todo, entendeu? Então, esse tipo de coisa que eu acho que vai ser bem legal, bem construtiva essa metodologia, né? Porque vocês podem estar trabalhando com 2 projetos diferentes, né? Mas ambos, se parar para analisar, é um projeto de automação, né? Então, eu acho aí que a troca de ideias vai ser bem legal entre vocês. Acho que vai ser bem valioso isso. Concordo, essa parte aí do eletrocardiograma é bem interessante. Eu vi, agora, né, tá tendo várias aplicações aí, né, na medicina, não sei se vocês viram, passou no Jornal Nacional Pâncreas Artificial, não sei se vocês chegaram a ver. Acho que foi segunda-feira que passou. Eles desenvolveram, né, a pessoa que tem diabetes mais avançada, né, ela tem que ficar medindo, né, o sangue, fazendo aquela picadinha no dedo toda hora e direto ela tem que tomar insulina, né? Então, assim, tem casos que são tão graves que a pessoa tem que acordar até no meio da noite várias vezes para medir e aplicar insulina. E aí agora eles desenvolveram um aparelhinho, que é o primeiro que está sendo usado no Brasil, acho que já tem outras pessoas usando no exterior, que a pessoa fica com um aparelhinho assim pequeno na cintura, né? E aí coloca um eletrodo perto do pâncreas, um eletrodo no braço, e aí vai medindo o nível de insulina, né? No nível de glicose no sangue, e esse aparelhinho ele já vai liberando a insulina de acordo com a necessidade que a pessoa precisa. Então, ela não precisa ficar monitorando nem a picadinha no dedo e nem ficar colocando injeção de insulina.
o aparelhinho já faz isso automático no dia a dia. Então, a pessoa pode ter uma vida, assim, bem mais normal, né? Ela pode dormir a noite inteira, não precisa acordar para fazer essa aplicação. Eu achei bem interessante também essa tecnologia. Inclusive, Angélico, quando a gente estava conversando sobre qual projeto a gente leva para frente, o do painel solar a gente não estava muito animado, foi o que a gente defendeu, né? Eu, o Matheus e o Pedro. E aí as nossas opções eram ou defender o do Ibis ou elaborar uma outra ideia. E a primeira coisa que a gente definiu, digamos assim, foi: gente, vamos trabalhar com instrumentação médica, porque é legal, o mercado é grande, é interessante como um todo. E aí foi daí que a gente resolveu, inclusive, essas tecnologias, particularmente, me interessam muito. E agora a gente vai tentar, principalmente, entrar em contato com profissionais da área, né, da saúde, para entender também como que é a realidade deles em relação aos equipamentos e ver o que a gente pode fazer para inovação. Inclusive, Jefferson, você disse dessa aluna sua, que está desenvolvendo o eletrocardiograma. Passa o contato dela, por favor, que a gente vai entrar em contato, a gente vai querer conversar com bastante gente nesse início, sabe? Para poder entender mais onde que o nosso projeto também se posiciona no meio das inovações, sabe? Ô João, a aluna não é minha não, é da professora Joelma e do professor Sandro, tá? Depois eu vejo o contato dela e tento mandar para vocês. Obrigado. Beleza. O Pedro caiu, né? Acho que o Pedro caiu, ele está voltando. Você falou, João, que tinha uma apresentação aí para mostrar para a gente, tipo um cronograma, alguma coisa que você fez? Quer ver? Vou abrir aqui. Um minutinho. Na verdade, é mais um board, digamos assim, como se fosse um mapa mental sobre algumas informações-chave do projeto. Então, por exemplo, qual que é o problema, qual que é a solução que a gente propõe, qual que é, no fase Smart, por exemplo, o que se trata do nosso projeto, quais são os medos, as inseguranças, os potenciais, enfim. Traz algumas informações-chave que o Matheus fez ontem, né, com a ajuda do Ives, para tentar entender bem mesmo onde que o nosso projeto se encaixa. E aí, ele não está 100% pronto, mas ele está todo completo já. Eu e o Matheus, ao longo também vai dar uma revisada, ver se está de acordo já mesmo com o projeto da nossa mente. Mas já é um material interessante, assim, sabe? Para a gente poder mostrar para vocês. Só um minutinho. Conseguem ver minha tela, pessoal? Sim. Essa aqui é uma ferramenta online que a gente descobriu, inclusive pela empresa Júnior, que chama Miro. Ela é muito interessante, que ela permite a gente fazer diversas ações, né, de forma muito gráfica, de forma muito visual. E aí deu para a gente montar esse canvas. Então, vou aproximar para a gente conversar um pouco. Tô vendo um vídeo no YouTube mesmo que a gente aprendeu a fazer, e daí a gente tentou fazer, levantar essas informações, né? E aí, por exemplo, esses 3 quadradinhos amarelos, justificativa, objetivo SMART e benefícios, é algo que se trata exclusivamente do projeto, para a gente entender um pouco melhor. E aí depois tem outras informações que vai se relacionando com outras coisas, né? Mas por exemplo, a justificativa busca entender qual que é a situação hoje, qual que é o panorama hoje, que apresenta dificuldades, né, que poderiam justificar a gente querer inovar nessa área. Aí eu e o Matheus, por exemplo, pensando no como que funciona o exame hoje do cardiograma, a gente levantou alguns pontos. Por exemplo, ele é caro de fazer no sentido de que é necessário sempre fazer uma consulta com um médico para poder ter acesso ao exame, né? Então o exame ele não é fácil de se, como que eu falo, ele não é fácil de fazer mesmo. Acessível. Oi? Acessível a palavra. Não é acessível. Exatamente. Ele não é Às vezes a pessoa acessível. mora longe do hospital, ou às vezes a pessoa tem que fazer o exame com muita frequência, aí às vezes seria interessante ela ter um aparelho em casa que ela pudesse, ela mesma, colocar os eletrodos no próprio corpo, fazer o exame e enviar os resultados para o médico. Exato. Aí, inclusive, depois dessas justificativas, por exemplo, de que gasta tempo no sentido de deslocamento, ou é necessário deslocamento para até o consultório, até o hospital, é caro de fazer,
a gente pensou nesses objetivos smarts, que seriam, por exemplo, o que a nossa solução pretende fazer. E aqui, inclusive, eu e o Matheus, a gente ficou meio em dúvida de qual que a gente coloca. A gente resolveu colocar dois, como se fossem duas propostas diferentes para a gente validar essas propostas. Um é esse que o Matheus disse, é a gente tentar fabricar o eletrocardiograma para um uso residencial. Então, igual a gente tem, por exemplo, aparelho de pressão em casa, para a gente poder ter um aparelho simples, mas funcional, de um eletrocardiograma, a baixo custo, né, com, às vezes, uma comunicação instantânea com o médico. E, por exemplo, a resposta, o resultado do eletrocardiograma, ele dá um gráfico que ele não é fácil de ser lido, né? Tem que ser um profissional da saúde para poder interpretar o exame do eletrocardiograma, diferente, por exemplo, de um aparelho de pressão. Então, a gente pensou de, quando esse resultado saísse, por exemplo, ele sairia de forma virtual e teria uma comunicação direta com o médico, para o médico, sim, fazer a leitura do resultado do eletro. Então, a gente pensou, a princípio, fazer esse, né, um aparelho que se pudesse usar dentro de casa, a baixo custo, com comunicação instantânea com o cardiologista, mas a gente não sabe, por exemplo, se isso aqui tem mercado, se isso aqui é viável. E aí, assim, a gente pensou em trabalhar com duas soluções e, o mais rápido possível, né, validar alguma delas e ver qual que é mais promissora. E a outra ideia seria, por exemplo, fazer o que a Angélica nos recomendou, né? Às vezes fazer um eletrocardiograma, também a baixo custo, mas, por exemplo, para PSFs ou regiões mais isoladas, onde são regiões mais carentes, por exemplo, que um eletrocardiograma mais simples, entre aspas, mas ainda assim mais confiável, seria interessante. Às vezes em áreas indígenas, por exemplo, ou às vezes em regiões de guerra, coisas mais como que eu falo, mais precárias, né? Então, a gente tem essas duas propostas. Ainda assim, é fazer um eletrocardiograma a baixo custo, mas com duas propostas diferentes, ou com uma utilização residencial ou uma utilização como que eu falo, regiões mais críticas e regiões mais precárias. E aí a nossa ideia é conversar com profissionais da saúde por enquanto para poder entender qual que é o posicionamento dos dois, se os dois são viáveis, se não tem mercado, enfim, é entender mais ou menos qual que a gente pode dar continuidade. Com relação do eletrocardiograma residencial, eu pesquisei, eu ainda não muito a fundo, mas eu descobri que existem softwares que conseguem interpretar os dados e dar um pré-diagnóstico para a pessoa. Aí, às vezes, até, tipo assim, deixa os dados um pouco mais visíveis para uma pessoa leiga, né, observar. Ele não vai, tipo, falar, é claro que ele não vai falar, tipo, de doença que a pessoa pode ter e tal, ele é puramente probabilístico. Ele vai analisar cada parte do coração lá, né, da pulsação, ritmo cardíaco e tal, e ele vai, tipo, apontar uma probabilidade de ter algum problema naquela área específica. Mas aí é algo meio mais para frente para pensar o certo mesmo, porque deve ser um pouco mais complicado mexer com isso. E aí, por exemplo, com base nesses objetivos, nesse panorama que a gente traçou, a gente tentou definir, por exemplo, quais são os benefícios da solução nossa. E assim, esses benefícios bem, como que eu falo? Por exemplo, facilitar o uso do eletro, caso a gente consiga fazer dentro de casa, por exemplo. Dispensar contato físico, pensando que se a gente está numa pandemia, é interessante que a gente evite de ir em consultórios médicos para fazer esse tipo de exame. Baratear o exame, promover uma educação financeira, uma educação de saúde, no sentido de que as pessoas teriam que ter um mínimo de conhecimento para poder operar e fazer o eletro. Esse se trata, inclusive, de um procedimento muito simples, né? E democratizar o acesso à saúde. Então, os primeiros pontos que a gente definiu foram esses, a respeito do programa em si. E aí, o Project Canvas, ele continua a partir daí. Então, por exemplo, tentando trazer informações específicas de qual é o produto que a gente quer montar, quais são os requisitos que esse produto possui, que ele tem que ter para ele ser viável, para cumprir o que a gente promete, né? Quais são as pessoas externas envolvidas nesse projeto, então quem se relaciona, no caso, seriam todas as pessoas da área da saúde, qual que é a equipe que está desenvolvendo esse projeto, então, tanto nós, alunos, quanto vocês, professores, e os técnicos da UFA estão diretamente ou indiretamente envolvidos nesse projeto, quais são premissas que a gente pode adotar para a gente dar continuidade no projeto,
Então, por exemplo, a gente possuir aval dos órgãos de saúde para poder implementar essa solução é uma premissa que a gente está adotando para a continuidade do projeto. Alguns riscos associados a essa solução em si. A gente definiu também alguns grandes grupos de entregas, como a linhazinha do tempo, pensando, por exemplo, qual desses grupos de entregas a gente pretende fazer, como se fosse um cronograma de forma bem simplificada, e algumas informações a respeito de restrições e custos que a gente imagina, né, para poder fazer esse projeto em si. Mas, como eu disse, tem alguns, por exemplo, que não estão totalmente coerentes, que a gente não soube fazer não soube fazer tudo certinho por enquanto. A gente vai voltar nesse documento para revisar e complementar ao longo do período. E no mais é isso. Foi a tarefa que o Matheus tentou fazer para poder clarear, né, a nossa visão a respeito do projeto em si. E a partir daqui a gente vai tentar complementar ele e vai tentar trabalhar algumas outras atividades em concomitância, né? Como, por exemplo, conversar com os profissionais da saúde ou pessoas que estão relacionadas com essa área para a gente entender um pouco mais o funcionamento das nossas ideias e tentar validar uma delas para a gente dar continuidade no projeto. Beleza. Uma coisa importante, pessoal, vocês nunca podem esquecer de validação de dor de mercado, viu? Né, vocês precisam, de alguma forma, validar isso antes de realmente começar a desenvolver alguma coisa. Sabe que isso é sempre algo primordial, né? Que em empresas isso realmente economiza grana, né? Então, antes de começar um projeto, realmente, tudo é verificar se esse projeto, né, ele realmente está atuando aí numa dor de mercado. Tá joia? Então, é muito interessante vocês entrar em contato com essas pessoas que seriam possível mercado, né? E tentar, de alguma forma, aí, colher informações a ponto de saber se isso é realmente uma dor ou não. Né? Lembrando que toda vez que vocês vão fazer uma pesquisa de dor de mercado, essa pesquisa não pode estar enviesada, né? Essa pesquisa tem que ser, ela não, para quem está respondendo, né? Ela não pode ter, ela não precisa ter um direcionamento. Ela não, na verdade, não precisa. Ela não pode ter um direcionamento, né? Porque se ela for enviesada, infelizmente, a opinião que vocês estão colhendo é uma opinião que vocês levaram para aquela direção, né? E infelizmente isso no futuro, se foi feito de forma errada isso pode significar que no futuro vocês gastaram um bom tempo para desenvolver uma coisa que talvez não vai ter aderência com o mercado. Tá? Pode falar aí, Matheus. Com relação a isso, inclusive, o próprio Leonilson, que ele falou que ele, de tempos em tempos, ele tinha que fazer o exame de eletrocardiograma, ele falou que para ele seria muito bom ele ter um aparelho em casa que ele pudesse fazer mesmo dentro de casa e não precisasse tendo que ir ao médico. É claro que a gente iria precisar de muitos mais dados, né? Pesquisar, entrevistar muito mais pessoas. Mas pelo menos tipo assim, a gente já tem pelo menos uma mini noção de pelo menos uma pessoa já sente nessa necessidade. Já se identifica com a solução. Mas vocês não podem esquecer que é estatístico, né? E pesquisas estatísticas com espaço amostral pequeno, elas têm muito erro associado, né? É igual, por exemplo, se eu querer analisar aqui a pandemia aqui em Lavras, a evolução dos casos, eu estou olhando a taxa de positividade dos exames de Covid, né? Quantos daquele total que é feito, quantos são positivos, né? Que aí seria a taxa mais real para a gente conseguir ver a curva de transmissão, né? Por transmissão não, a curva de contágio, né? E aí, por exemplo, eu pego um dia igual aconteceu aqui, né? Soltaram o boletim do município, num dia, foi num domingo, foram realizados 3 exames. 2 positivos e um negativo. Então a positividade está lá em 67%, sendo que a média vinha em 50% durante todos os dias. Então, quer dizer, num único dia aumentou muito, né? Isso é real? Eu estou com espaço amostral de 3 exames, né? Isso reflete realmente a estatística do sistema como um todo? Isso não reflete, entendeu? Porque se eu tivesse, se em vez de eu ter os 2 positivos, tivesse um negativo, então quer dizer que caiu
a taxa? Não, eu preciso ter um espaço amostral grande para garantir que aquela estatística que está sendo feita, que ela tem um sentido real mesmo. Tá? Então, eu conversei com uma pessoa, essa pessoa falou que é bom. Então beleza, então é dor de mercado. Não, é dor pessoal daquela pessoa, não é dor de mercado. Tá? Estou chamando a atenção de vocês para isso, que dentro do empreendedor vocês precisam pensar realmente nisso, que isso é importante. Você economiza dinheiro. Se forem numa startup de vocês, ou se for num lugar onde vocês estão trabalhando, né? Vocês podem estar economizando dinheiro para vocês ou para o patrão de vocês, né? E isso é muito importante, porque não adianta começar uma coisa sem realmente ter certeza que aquela coisa ela é dor de mercado, né? O João, acho que já participou já tem um pouco mais de ideia de como que funciona essa parte de empreendedorismo, né? Do ponto de vista de uma startup, né? Vocês nunca começam um projeto já com o protótipo pronto, né? Tem algumas etapas antes de você chegar na parte de prototipação, né? Então, não pulem elas, que vocês podem acabar tendo muitos problemas lá na frente. Pode falar aí, João. Então, Jefferson, quando eu participei do Startup Weekend, a gente teve essa etapa também de validação de dor de mercado. E aí eu lembro que a gente estava propondo no Startup Weekend uma rede social de livros, né? E aí a gente pensou, a gente tem que ver, por exemplo, se o mercado está interessado nessa nossa solução. O que a gente fez foi fazer um formulário do Google, a gente juntou algumas perguntas, tentando ser o mais isento possível, aplicou esse formulário para todas as pessoas que a gente conhecia, né? WhatsApp, saiu disparando para todo mundo. A gente conseguiu até um número bacana de respostas, em torno de, 130 respostas, né? E com isso a gente conseguiu ver quem está interessado nessa solução, quem usaria, por exemplo, a nossa rede social de livros, etc, etc. Foi uma forma interessante que a gente fez, encontrou de validar essa dor de mercado. Só que, por exemplo, o projeto que a gente está fazendo agora do cardiograma, ele é muito diferente. Então, como que a gente validaria essa dor? Hoje, para falar a verdade, eu não sei. A gente tem que pensar na estratégia. Eu ia te perguntar justamente disso, sabe? Você consegue ajudar a gente nessa ideia de validação de dor de mercado? Porque eu acho que não vai ser uma tarefa muito trivial, não vai ser simples. Bom, vamos lá. A Angélica levantou a mão. Pode falar, Angélica. Depois eu explico o que você falou, João. Não, só para um comentário, mas eu acho que o Jefferson vai saber dar uma ideia melhor que a minha. A questão aí da dor de mercado nessa área, aí eu acho que vocês primeiro teriam que focar em duas coisas, ver realmente se vocês vão para o lado de fazer um aparelho que a pessoa vai usar em casa, ou um aparelho que vai ser usado, igual vocês falaram, em PSFs, né? E, por exemplo, um enfermeiro, um técnico de enfermagem já conseguiria operar, não precisaria, né, do médico, né, estar lá presente. Que a maioria das pessoas que fazem esses exames mesmo, eles fazem com o técnico e depois o médico vai e atende, né? Mas, enfim, pensando nessa divisão, por exemplo, se vocês optam pelo uso mais restrito, né, à área de medicina, né, pelo menos inicialmente, vocês poderiam, talvez, fazer um questionário e enviar para os estudantes de medicina da UFLA, né, principalmente os que estão formando. Que eu acho que é um banco de dados, digamos, de fácil acesso, vocês poderiam falar com a coordenadora do curso e pedir para ela enviar o e-mail, ou pedir o e-mail dos alunos para ela e vocês enviam, alguma coisa desse tipo. Mas o Jefferson deve dar uma ideia mais robusta aí. Bom, vamos lá. O que a Angélica falou é uma excelente ideia, viu? Então já guardem isso na memória aí. Outra coisa importante, antes de você definir uma dor de mercado, é você ter pelo menos uma ideia de quem que é o mercado. Tá? Isso vocês precisam ter uma ideia, não quer dizer que vocês vão ficar restrito àquilo, que pode ser que a tua pesquisadora de mercado te mostre que o mercado que você acha que é mercado não é mercado. Tá? Então você tem que ter ali um público mais abrangente, assim, por assim dizer. Depois vocês precisam montar esse formulário. Né? Esse formulário foi uma pesquisadora de mercado, ela tem que ser usada para você escolher também informações de perfil de cliente. Isso é muito importante. O perfil de cliente, quem vai te falar quem praticamente é o teu mercado como um todo, né? Vocês depois terem ideia do tamanho do mercado, isso é outra coisa. Mas você colhendo o perfil de cliente, você já tem informação de quem que é o seu mercado. Tá? Então você usa uma pesquisa de dor de mercado justamente para isso, né? Para verificar, né? Se funciona, se não é, para você ter informações de perfil de cliente, tudo mais, né? Igual você fez lá no Startup Weekend, né? Que é um troço muito doido. 2, 3 dias lá que vocês ficam que nem uns doidos fazendo isso na correria, né? Então aqui vocês têm tranquilidade para estar fazendo isso, tá? Fiquem até o final do semestre fazer isso? Não.
né? Mas vai fazer isso em 2 dias? Não, também, tá? Então, primeiramente, é montar realmente esse questionário, né? Vocês podem procurar na internet aí vários tipos de questionário que tem nessas pesquisas de mercado, entendeu? Para ver os tipos de perguntas que é interessante ter. Lembre-se que formulários grandes dificultam ter grande número de respostas, tá? E formulários muito curtos, vocês podem ter informações insuficientes, tá bom? Então tem que ter isso em mente na hora de montar um questionário desse. Tem que ser algo que seja rápido, mas que colha o número de informações suficientes que vocês queiram, dentro de perguntas que não levem a um direcionamento, tá? Esse é o primeiro ponto, né? Pode ser que vocês pensem, por exemplo, eu quero fazer um eletrocardiograma, porque é isso assado, e depois vocês chegam lá, se vocês fizeram a pesquisa de uma forma mais isônoma, vocês verifiquem, por exemplo, que a dor de mercado não é essa. A maior dor de mercado é para fazer um eletroencefalograma, né? Eu não quero ver o coração, eu quero ver o cérebro, né? Os pulsos lá do cérebro, né? Será que seria uma instrumentação muito mais complicada, né? Ou talvez não. Então é coisa que vocês precisam verificar, tá joia? O que eu posso dizer, por exemplo? A minha esposa precisa fazer um eletroencefalograma. Aqui em Lavras tem 2 lugares só que fazem. E aí tentei fazer agora em janeiro, desde o começo do mês, nenhum dos 2 está fazendo, porque os 2 estão em férias, né? Então aí vocês têm um pouco de ideia, né, de tamanho de mercado. É uma dor? É uma dor. Só tem 2 lugares que faz. Você quer marcar, você demora mais de um mês na fila para conseguir marcar, entendeu? Eu acredito que deve ser algo similar a um eletrocardiograma, né? Não deve ter muita diferença, né? Então, vocês precisam fazer isso, precisam verificar, né? Essa ideia de escolher um público-alvo, por exemplo, como os estudantes de medicina, uma boa ideia, né? Talvez direcionar isso a um público de enfermagem, né? Pessoal que trabalha nos PSFs, pessoal que trabalha, por exemplo, nos hospitais, né? E depois isso para o público em geral também. Outra coisa é definir como que vocês vão fazer isso. Vai ser um questionário na internet? Eu vou ligar para a pessoa e vou falar rapidamente, vou tirar isso? Né? Ou eu vou mandar um questionário que é um textinho no WhatsApp e a pessoa me devolve? Né? Então vocês precisam pensar isso. Tem que ser uma única estratégia? Não, mas tem que ser um único formulário. Né? Aquele formulário ele tem que ser um único, né? Para que vocês consigam ter que as informações sejam normalizadas entre si, né? Não adianta nenhum questionário, num meio de que eu estou colhendo esse questionário, fazer um tipo de pergunta e no outro meio fazer uma outra pergunta. Aí não dá para comparar, não dá para juntar as informações, tá? Então vocês precisam dar uma analisada nisso, né? Vocês precisam pensar a respeito de como que vocês realmente querem fazer, né? E estabelecer um parâmetro de tempo para isso também. Eu não vou ficar aqui falando para vocês como que vocês vão fazer e o tempo que vocês vão gastar. Vocês precisam criar essa habilidade, tá? E infelizmente vocês acabam criando isso quando vocês têm a necessidade. A gente aqui deu algumas ideias de como vocês podem estar fazendo, de como que vocês podem estar buscando, e agora a mão na massa, vamos trabalhar nisso, né? Qual que seria a primeira coisa a fazer? Eu acho que a primeira coisa a fazer é montar o questionário. Montar o rol de questões que você tem. Aí depois vocês definem público, do qual você já tem um pouco de ideia agora, né? E de como que vocês vão disparar esses questionários, tá? Hoje, questionário na internet, acho que que daria menos trabalho para vocês fazerem, né? Mas eu, por exemplo, quando eu participei do Lemonade, a nossa pesquisa de dor de mercado foi via telefone. Tá? Foi pegar o telefone e sair ligando, né? E o nosso era coisa rural, então eu tive que ligar para produtor rural, né? Então eu tive que colher. Foi algumas centenas de ligações que fizemos, né? Então tem que pensar certinho isso a respeito do público de qual vocês estão tentando atingir, né? E ver qual que é a forma mais eficiente de conseguir isso. Né? Eu sugeri usar uma ou duas formas diferentes para aumentar o leque de possibilidades. Mas sempre tendo em mente que o formulário é um só.
Pode falar, Angélica. Não, só para complementar que essa ideia do questionário aí, ela é, né, e aviador de mercado, ela é importante não só para o eletrocardiograma, né, mas para o outro grupo também, né, que vai fazer o negócio lá da irrigação. Então, vocês têm que definir, por exemplo, no caso da irrigação lá, será que vocês vão querer falar com quem? Com pequenos produtores, com grandes produtores? Se for com pequenos produtores, será que o questionário na internet vai ser a melhor ferramenta? Talvez vai ser igual o Jefferson falou, vai ter que ligar para a pessoa, né? Talvez eles não tenham tanto acesso, né? Assim, tanto costume de usar redes sociais como o WhatsApp, por exemplo, né? Então, vocês têm que conhecer, fazer o questionário e conhecer o público que vocês estão o público-alvo, né, depois, para vocês verem qual é a melhor maneira de aplicar. Por exemplo, né, no caso de estudantes de medicina da UFLA, eu acho que o da internet seria um viável, né, seria bem prático. Mas no caso de pequenos produtores, eu não sei se seria tão prático, né. Então, assim, acho que a primeira coisa que vocês teriam que fazer é montar realmente esse cronograma, né. Eu até abri o SIG aqui, estava vendo o plano de curso nosso, deixa eu só relembrar aqui. Nas próximas aulas, vocês vão ter aulas, né, que são relacionadas a noções de empreendedorismo, processo de patentes, essas coisas todas. Então, digamos, vocês vão ter um tempinho aí para fazer um cronograma e fazer uma análise desse questionário, no sentido de que vocês, um questionário a gente não monta assim, vou fazer umas 5 perguntas aqui, pronto. O questionário tem todo um estudo, né, estatístico e científico para você montar um questionário para que ele não tenha viés. Então, assim, por exemplo, lá no FMG tem um grupo que ele é bem conhecido, que ele é feito só para formular questionários de pesquisas na área de saúde, por exemplo, na área de economia, sociologia. Então, para montar um questionário, vocês têm que estar bem atentos a isso. Então, às vezes, deve procurar ou alguém, né, que tem experiência com questionário, ou uma empresa, por exemplo, né, empresa júnior, ou empresa de inovação que já fez um questionário antes, colegas de vocês, para tirar ideia, né, cursos, né, o Jefferson está colocando aqui, não sei se está relacionado, vídeos no YouTube deve ter, para vocês realmente fazerem um questionário que ele não apresente viés, que ele não, né, que dê toda, digamos assim, que ele seja neutro, né, de maneira geral, assim, que ele seja neutro. Então, eu sugeriria montar primeiro um cronograma de como que vocês vão fazer, para ver quais são as tarefas do semestre, né, de cada equipe, né, de cada subequipe aí. E aí, acho que a primeira tarefa realmente é a dor de mercado, né, e aí nessa dor de mercado, como que você vai fazer o questionário, como que você vai estudar esse questionário, né, e como que você vai aplicar esse questionário. Pessoal, só uma coisinha, eu vou ter que me ausentar 5 minutos que eu vou trocar de computador, tá? Eu vou sair de um e vou entrar no outro, tá bom? Mas podem continuar aí. Ixi, vai parar aqui a minha gravação de tela. Eu tô até gravando no Loom aqui, ô Jefferson, só que agora que eu pensei, eu tô com fone de ouvido, eu não sei será que ele grava o som de vocês? Eu não sei. O meu aqui, aqui, quando eu coloquei para gravar, tinha a opção de gravar o som do sistema, né, e o som do microfone. Ah, tá. Os dois simultâneos, entendeu? Acho que não tem problema não, qualquer coisa você para a gravação, aí no outro você consegue continuar gravando, não, né? Eu consigo também. Eu paro aqui e continuo lá no outro. Tá, beleza. Tá bom? Vou sair daqui, pessoal. Uhum.